sou Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre Como Treinar o Seu Dragão, a versão live action da animação de 2010. Antes, segue o canal do Me Amargo aqui em cima e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, o Soluço, interpretado pelo Mason Thames, é um jovem filho de um viking muito famoso e ele sofre a pressão para se tornar um matador de dragões, assim como o pai. Mas quando ele conhece o dragão Banguela, ele descobre a possibilidade de se tornar amigo desses animais ao invés de combatê-los. I have to kill you. I will because I'm a Viking. Hear that? I'm a Viking! E, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o alívio que é ter uma boa versão em live action de uma animação no circuito comercial, depois de algumas tentativas recentes como Branca de Neve e Lilo e Stitch. O Branca de Neve foi um fracasso tanto de público quanto de crítica, já Lilo e Stitch foi um sucesso enorme de público, mas não de crítica. E agora, felizmente, a gente tem um projeto capaz de agradar tanto a crítica quanto ao público e que é muito bem pensado para a versão live action. Come on! Como Treinar o Seu Dragão tem o mesmo diretor e co-roteirista das animações originais, que é o Dean DeBlois, que curiosamente também assina o roteiro do primeiro Lilo e Stitch de 2002. E é raro ter no comando de um live action o diretor que também dirigiu as animações, não só a primeira, mas também as sequências. Não que isso fosse indispensável, mas certamente ajuda você ter uma equipe criativa que trabalha com essa história há 15 anos. Além disso, o filme entende muito bem o que é preciso manter da história original e o que é possível ou mesmo necessário mudar. O live action tem em mente essa ideia de que ele não está apenas se dirigindo a um público infantil, mas construindo uma grande saga, um grande épico de ação e aventura. Eu tive a oportunidade de assistir ao filme IMAX e são de fato impressionantes as cenas de voo, o uso dos cenários, das locações, o que a gente costuma chamar de valor de produção. Além disso, o primeiro encontro entre o Soluço e o Banguela é um tanto forte, é muito violento na maneira como ele é filmado. O duelo entre dragões inimigos, por exemplo, também tem um grande impacto visual e um pensamento em termos de enquadramento, luz, profundidade de campo. Então, essa não é uma historinha apenas para vender produtos derivados, bonecos, mochilas, camisetas, McLanche Feliz. Também tem esse pensamento, é claro. Mas a gente pode falar de um filme com verdadeiras ambições artísticas e isso é bem interessante de encontrar. Isso é particularmente importante porque muitos desses live actions não são inteiramente live action. Sempre uma parte considerável dessas histórias continua em animação e ela é a parte que diz respeito à fantasia. Por isso, os anões da Branca de Neve eram criaturas mágicas e computadorizadas, o Stitch de Lilo e Stitch ainda era claramente uma animação e o Banguela aqui também é animado, assim como os outros dragões, é claro. E diante desses filmes sempre fica aquela pergunta, se para representar a magia, a fantasia dessas histórias você ainda precisa da animação, então por que fazer uma versão live action para além dos óbvios motivos comerciais? Felizmente, muito da fantasia do novo Como Treinar o Seu Dragão ainda é palpável, analógica ou tenta se passar por analógica. É muito violenta, por exemplo, a imagem de uma casa em chamas pegando fogo por completo, de uma perna amputada ou de uma prótese mecânica real num ator. Isso sem falar na beleza também muito real dos voos sobre esses cenários da Irlanda do Norte, da Islândia ou das Ilhas Faroé. É claro que ainda tem muita animação, muitos efeitos visuais aqui, mas eles tentam ser mais discretos e se misturarem ao real. Por isso a gente tem tons muito mais cinzentos, noites mais escuras e menos contraluz ou efeitos luminosos artificiais. What's up to us? Us? Stick with me. E é curioso que o uso das cores tenha motivado as principais discussões sobre esses live actions baseados em animações, como também foi o caso muito forte em A Pequena Sereia. Isso porque a gente tem esse costume de associar o universo infantil a cores, mas o universo adulto seria, por definição, mais cinzento, mais próximo da realidade. Logo fica essa impressão de que quando a gente passa para o live action e começa a ter atores reais em frente às câmeras, a gente precisa necessariamente que os filmes sejam menos coloridos para serem levados a sério. E isso vai muito além dos live actions. A gente pode pensar também nos filmes de super-herói que o Zack Snyder dirigiu para DC, ou mesmo no primeiro Wicked. It's time. Wake up. E Como Treinar o Seu Dragão é, de fato, muito mais cinzento, muito mais bege do que o filme de 2010. Em partes porque ele entende que o encantamento dessa história vem muito das relações humanas, ou entre humanos e animais, e não da explosão de cores, de magias derivada da animação.
E essa é uma das grandes vantagens desse projeto, que conserva a sua veia progressista e humanista. Então, enquanto várias empresas e produtoras, sobretudo nesses tempos de Donald Trump, baniram qualquer forma de inclusão de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras, indígenas, etc., Como Treinar o Seu Dragão ainda funciona como uma bela metáfora, uma bela fábula de inclusão e de respeito às diferenças. Aqui o Soluço é um garoto frágil, sensível, magricelo, contrário à violência, mas que vive num universo repleto de machos matadores. E ele precisa provar sua masculinidade a qualquer preço para ser inserido na comunidade. Por sua vez, o Banguela também é um dragão excluído entre os dragões, que não anda em grupos, que nunca é visto com eles, pelo contrário, ele permanece invisível. Logo, a gente tem duas minorias que se encontram, se enxergam uma na outra e com o passar do tempo formam esse laço de proteção. E é muito bonito ver que o roteiro não faz isso de maneira mágica e providencial, pelo contrário, eles se aproximam, se assustam, se afastam, tentam mais uma vez, não dá certo, e essa amizade vai se construindo de maneira bastante gradual e também bastante verossímil. It's okay. I won't hurt you. Todo o discurso do Soluço contra o pai é um posicionamento contra a exclusão das diferenças. O estoico, surpreendentemente bem interpretado pelo Gerard Butler, representa essa ideia de que tudo que é diferente de mim representa um perigo e precisa, portanto, ser eliminado. Já o filho traz essa ideia um tanto óbvia, mas difícil de aceitar pela comunidade local, que talvez os animais só se defendam dos ataques dos humanos. Até por isso, o Banguela incorpora várias características de cachorros e gatos para a gente começar a enxergar esses dragões como potenciais animais domésticos. Embora o Soluço nunca seja visto como um símbolo LGBTQIA+, inclusive o roteiro força esse romance pouco convincente com Astrid, ele claramente representa essa ideia de união entre as diferenças e de que todo mundo pode conviver muito bem junto. Não é difícil enxergar nessa história esse pensamento, por exemplo, de que gays ameaçam a família tradicional, ou não deveriam ter tantas pessoas negras na política, ou a presidência não é um lugar para mulheres, e todos os outros conservadorismos que são fundamentalmente reacionários. Mas eu fico feliz que nem o pai nem os demais vikings sejam vistos como figuras ruins por isso. Esse é um filme sem vilões, num sentido estrito do termo. O estoico ama de verdade o próprio filho, à sua maneira, mas ele não sabe muito bem como demonstrar isso, longe dessa brutalidade que sempre foi ensinada para ele. Por isso, o filme também traz esse conceito um tanto complexo de que o ideal de masculinidade prejudica a todos na sociedade, inclusive os homens. They've killed hundreds of us! And we killed thousands of them! Além de todas essas questões, Como Treinar o Seu Dragão ainda impressiona bastante pelo elenco, que é muito bem escolhido. Não tem uma figura aqui que soa deslocada no seu papel. Sejam esses ótimos coadjuvantes cômicos que também participam ao treinamento viking, seja entre os colegas do pai, existe um trabalho excelente de seleção e direção de atores. Enquanto isso, a gente encontra uma trilha sonora muito competente, bonita, muito grave, que conduz os sentimentos sem chantagear o espectador, e uma direção de fotografia com ambições raríssimas para um filme familiar, como essa decisão de mudar a janela, o formato da imagem, que começa a scope, fecha para algo mais quadrado e volta para o scope mais tarde. Com todas essas qualidades, a gente desculpa uma outra cena mais desajustada, caso do voo estranhíssimo pela aurora boreal, que parece artificial demais para um filme com tantas pretensões realistas, porque esses são pequenos detalhes perto das muitas qualidades dessa nova versão. You all need to see this! I'm not one of them. O diretor Dean DeBlois e os produtores, tanto da DreamWorks quanto da Universal, entendem que quando eles passam essa trama pro live action de maneira mais crua, mais violenta, mais cinzenta, eles também podem elaborar um grande filme de ação, de aventura, com o apelo que a gente teria, por exemplo, em Game of Thrones ou em Senhor dos Anéis. Sem dúvida, esse Como Treinar o Seu Dragão tem cenas assustadoras demais para crianças pequenas, até por isso a classificação indicativa é de 10 anos, mas ele compreende que uma discussão sociopolítica não precisa ser infantilizada ou simplificada para poder chegar ao público familiar. Enquanto estes outros personagens dos live actions eram claras caricaturas de adultos, Como Treinar o Seu Dragão trata os seus personagens com o devido respeito e complexidade. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui embaixo se gostou do novo Como Treinar Seu Dragão. Segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, me acompanha nas redes sociais. Eu tô no @meioamargocine e no site que é o meioamargo.com. Até a próxima!